Sejam muito bem-vindos ao Bratancast, o seu podcast semanal, onde a gente vai falar sobre saúde, gestão, espiritualidade, longevidade saudável. Eu tenho aqui do meu lado a Andrea Ribeiro Bratan. Olha, tá dando certo. Tá dando, você tá aprendendo. A Jéssica veio aqui, já tá praticamente sócia do programa, né? Adoro. Exato, e aí agora que você tá acertando, né, pois amor? Pois é, mas aqui tá eu sempre confundo se é Andrea Nara Ribeiro, Andrea Ribeiro Bratan. Eu vou tirar o Nara. Mas o Nara é legal, tira o Ribeiro. Não, vou tirar o Bratan. Duvido, de jeito nenhum. Você não deixa, né, Jé? E hoje a gente tem aqui como convidada a sócia do nosso programa, Super Nutri Jéssica. Né, Jéssica, mais uma vez seja bem-vinda. Ah, obrigada. O programa é seu, né? Então aqui já é sócia do programa. Já então, me sinto em casa. Aqui é muito mais tranquilo, né? Quando vem a Jéssica de convidada, a gente, sim. legal, vamos botar o pé em cima da mesa, aí vira bagunça, né? Pode trazer um chocolate, não, né? Só 70%. 70%, tá, 70%. Então, Se tivesse um próxima... sorvetinho 70% dessa área, bem. Tem? Tem. Eu dei pra ela um sorvete vegano. Ah, é verdade. Zero açúcar. Verdade, a Nutri gosta. E hoje o tema do nosso programa é jejum intermitente. Esse tema gosto. Dá o zum, né? Dá. Todo mundo dá, pode, não pode, é bom, não é, ruim, não é. Conta pra gente, Jé, o que é o jejum intermitente, como ele funciona? Dá uma Jejum intermitente. Jejum intermitente, o próprio nome diz, né? Tudo que é intermitente é algo que a gente começa e a gente para. A gente começa e a gente para. Então, a gente começa a fazer o jejum por um período e para de fazer o jejum para comer, porque precisamos comer, né? Tem várias estratégias, não existe um único protocolo. Falar jejum intermitente é isso. Tem vários estudos que trazem estratégias diferentes. Na verdade, o que seria o jejum? Você ficar um dia inteiro sem comer. Então, por exemplo, ficar um dia de jejum e um dia não comer. A gente acaba chamando tudo de jejum intermitente para facilitar. Mas o que a gente, na verdade, acaba fazendo ali na prática, no dia a dia, é uma coisa que chama TRF. Eu vou gastar meu inglês. Time Restricted Feeding, né? Mas, para ficar mais fácil, a gente chama tudo de jejum. Então, o que seria isso? A gente se alimenta por uma janela menor e fica sem comer por uma janela aí que pode ser 16 horas, 14 horas, 18 horas. Aí isso vai de cada paciente. Quanto que você fica, doutor Daniel? Eu, no mínimo 20 horas. Ele no fica mínimo. mesmo. É verdade. No mínimo 20 horas. É verdade. Eu começo sempre a contar da noite, e aí eu vou até o outro dia, quando eu completo ali 20, 21 horas, aí eu quebro o jejum intermitente. Então, no mínimo isso, né? Em dias muito, assim, né? Quando não dá 18 no mínimo, 18, 19 horas no mínimo. Então, mas ele consegue, ele tem essa... como eu posso explicar? Disciplina. Essa disciplina. Eu já não tenho. E aí, como que funciona? Eu preciso fazer, Jéssica? Isso... Não. O jejum intermitente, ele é uma estratégia. Ótima, por sinal, mas é uma estratégia. Não é a única estratégia. Quando a gente fala em emagrecimento, quando a gente fala em melhorar alguns parâmetros, alguns marcadores bioquímicos, parâmetros metabólicos. O que a gente sabe hoje, né? Hoje a gente tem estudos que comparam pessoas que fizeram jejum e pessoas que fizeram déficit calórico normal, sem jejum. E os resultados foram praticamente iguais. Então, a gente vê que sim, o jejum ele traz resultado. Mas, se você quiser fazer para emagrecimento, para melhorar esses parâmetros, um déficit calórico convencional, provavelmente você vai chegar em resultados muito parecidos. Só que o jejum, ele é uma estratégia muito interessante para aquelas pessoas que gostam de fazer refeições grandes e não gostam ou não têm tempo para comer muitas vezes no dia. Então, quando o paciente ele chega, a gente não olha para ele e fala, você vai fazer jejum. A gente ouve a realidade dele e aí observa, olha, de repente, para você o jejum pode ser interessante. Tem que conhecer o hábito diário. Exatamente. Né? E eu acho que é sempre legal a gente lembrar que o jejum intermitente ele não é para todo mundo. Eu vou falar aqui uma coisa que é óbvia, mas o óbvio na nutrição sempre tem que ser dito, né? Algumas pessoas não podem nem pensar em fazer jejum intermitente, né? Então, você pega lá, por exemplo, uma gestante, uma criança, um idoso aí que está com risco para desnutrição, uma lactante, pessoas que têm propensão ou já sofrem transtornos alimentares, talvez um período aí de jejum possa fazer... Abrir um gatilho maior, né? Perfeito, um gatilho aí absurdo. Aí essa janela de alimentação vira um Deus nos acuda, né? E pessoas que não conseguem comer muito de uma vez só, né? Imagina um pós-bariátrico, uma pessoa que sofre de refluxo, que sofre de gastrite.
Na conduta nutricional, um dos principais pontos que a gente tem é fracionar a refeição. Então, imagina, a pessoa ela vai comer uma janela menor, então ela vai acabar fazendo refeições maiores. Talvez, cada caso é um caso. Talvez para essa pessoa o jejum não seja tão indicado. Mas, colocando todos esses cenários aí de lado, né? Para uma pessoa que precisa controlar ali, né? Insulina tá alta, glicemia tá alta, triglicérides tá alto, a pessoa tá às vezes com uma produção de grelina muito alta. O que é a grelina, né? O hormônio que faz a gente sentir fome. Então, a gente já sabe que sim, né? O jejum ele pode melhorar esses marcadores, mas sempre tem o mais, né? Não é, as pessoas pensam que fazer jejum é só não comer, né? Aí na janela de alimentação eu como o que eu quero, não é bem assim. Ficar 18 horas sem comer e quebro comendo tudo que eu posso. Exato. Não vai dar certo. Não vai funcionar, né? O jejum intermitente, tão importante quanto a janela de jejum, é o que vai ser consumido na janela de alimentação. É possível fazer jejum e ganhar peso? Com certeza. Se você tem um déficit calórico, se você não tem um déficit calórico, e, pelo contrário, né, você faz um superávit comendo demais nessa janela de jejum, vai dar ruim. Você vai ganhar peso, com certeza. E até mesmo assim, quem tem o hábito de fazer jejum, né, e faz da maneira correta, o que eu percebo? Que o paciente, na janela de alimentação, muitas vezes ele não consegue extrapolar, né, quantidades. Ele come e às vezes ele até fala, nossa, até o que era para mim comer, nem consegui comer tanto. Parece que o meu estômago tá ficando pequeno. Né? Então, acontece muito isso, né? Muito. O paciente fala, não consigo quebrar com grandes quantidades. Eu consigo comer, mas não consigo exagerar mais. Né? E eu falo que a janela o jejum intermitente, para o paciente que é disciplinado, ele é muito benéfico. Por quê? Porque ele começa a entender o que é fome real e o que é aquela fome emocional, né, Jé? Então, nós temos na clínica o método Bratan de emagrecimento. Na verdade, é um método que você fez parte, né? Que você foi o paciente. E neste método, conta um pouquinho, porque entra a questão do jejum intermitente. E é bem legal o resultado. Então, o jejum intermitente, como a Jéssica falou, ele, para alguns pacientes, ele vai muito bem. Tem outros que sem chance. Se você tentar fazer um jejum, na janela de alimentação, né, esse paciente vai acabar extrapolando. Então, assim, numa das metodologias que eu uso, que é o jejum intermitente, com a soroterapia, mais orientação nutricional, dá muito resultado. Eu perdi 40 quilos, né, em um ano. Foram 40 quilos. Então, assim, o que eu fazia? Eu fazia o jejum, muitas vezes, invertido. O que era isso? Tomava o café da manhã e entrava de jejum até o outro dia no café da manhã. Então, é uma das, né, teve um estudo recente que foi apresentado que mostrou a diferença, que é esse que você toma o café da manhã e entra em jejum, ele tem uma queima maior. É mais difícil, né? Por quê? Porque você vai começar a contar as horas do seu jejum no momento que você está mais ativo. O noturno é melhor porque tem o período do sono, que é onde você ganha ali pelo menos, no mínimo, 6 horas. Vou deitar, vou dormir, esse período já está contando, né? Então, da hora que a gente janta até a hora que eu vou acordar, brincando aí, a gente já teria aí pelo menos aí 10, 12 horas. Agora, o contrário, queima muito, dá um benefício na perda de peso maior. É mais difícil, mas foi esse que eu adotei. Café da manhã, entrava em jejum e fazia ali no mínimo 16 horas. Outra coisa que eu falo, né, já que eu acho que é importante, um jejum com menos de 16 horas, ele já não é tão benéfico, já não tem tanto resultado para um ponto de vista de emagrecimento. Pode até ajudar a desinflamar, baixar os parâmetros como a insulina, mas menos que 16 horas, já não tem, eu falo que aí é só um masoquismo. Aí eu vou ficar só 12 horas sem comer. Muitas vezes você vai ficar ali 12 horas sem comer, brigando com aquela fome emocional que você tem, não vai te trazer um resultado e na hora que você comer, você vai acabar comendo muito mais. Por isso que a gente tem que entender muito bem quem é o nosso paciente. Né? Você trouxe 2 pontos bem importantes aqui, né? Primeiro, já que vai fazer de uma forma bem estruturada. Tem muito paciente que pensa que faz jejum intermitente e não faz. Essa é a realidade. Às vezes eles relatam para a gente em consulta, eu fico sem comer por 16 horas. Mas aí, conversando com o paciente, ele deixa escapar, né? Ele acaba comentando que, mas eu só como uma banana ali porque eu vou para academia. Não fez o jejum. Acabou de quebrar. Quebrou da pior forma, né? Exatamente. Se você for comer, tem que comer de uma forma, uma matriz alimentar completa, com proteína, com boas gorduras, uma relação de carboidrato aí para os outros macronutrientes de uma forma interessante. Então, mas é melhor não comer, Nutri, do que comer só uma fruta? Nessa situação, sim. Para uma quebra de jejum, seria melhor não comer. Toma o seu cafezinho sem açúcar, toma um chá sem açúcar, bebe muita água. Muita água.
o jejum ele tem que ser um jejum hidratado, né? Bem hidratado, isso é crucial. E tem muita gente que nem sabe que faz jejum e faz, né? Às vezes, eu acordo e eu vou trabalhar e eu só vou lembrar de comer, já são 3 horas, e aí chega a noite eu tô com muita fome. Eu faço jejum, a pessoa nem sabe que faz e faz. Então, muitas vezes o que precisa ali é de uma organização para que na janela de alimentação ele consuma o que ele precisa, porque comer é importante, né? E outro ponto que você falou que é importantíssimo, né? Tem uma coisa chamada, na nutrição a gente chama de crononutrição, né? Que é muito relacionada ao nosso ciclo circadiano, ciclo de sono e vigília. Então, nós somos seres da manhã, né? Por mais que algumas pessoas aí prefiram ficar acordadas até mais tarde, nós somos seres matutinos. Então, os estudos realmente trazem isso pra gente, que é muito melhor a gente fazer o jejum. É mais difícil. É mais difícil. Mas é muito melhor fazer o jejum em que a gente, de repente, tira ali a janta, sabe? Come até umas 4 horas, até umas 5 horas da tarde, do que fazer o contrário, né? Ficar sem comer até as 3 horas, até as 4 horas, e depois sair comendo até meia-noite, às vezes até a madrugada ali. Aí também acaba não sendo tão interessante, né? E eu acho que outro ponto importante também para a gente trazer aqui, jejum intermitente tem tanta coisa que a gente pode falar. E eu sou fã demais, porque tem até estudos de jejum intermitente para doenças, para controle de algumas doenças. Entendeu? Melhora do sono. Melhora do tem sono, estudo que fantástico. Melhora da parte cognitiva, melhora da parte da atenção, tudo. Você mesmo cita isso, né? Quando você faz aí o seu período de jejum intermitente, você fica muito mais ativo, muito mais alerta. Ativo, muito mais concentrado, né? Eu falo que se eu comer, quebra meu dia, né? Vamos parar e almoçar. Tem muitas pessoas que relatam isso, né? Muitas. Mesmo não fazendo jejum. Quando come, após o almoço, a pessoa muda totalmente. E é normal, porque o corpo ele vai passar por um processo em que ele tem que trabalhar para fazer a digestão, né? Então, a cognição ela acaba ficando ali um pouco para segundo plano naquele momento do processo de digestão. E aí, o outro ponto que eu ia comentar, que até eu sou nutricionista esportiva, a gente trabalha muito com o pessoal que treina, pessoal do esporte, se essa janela de alimentação não for bem estruturada, pode gerar até perda de massa magra, né? Então, a pessoa não come adequadamente, aí proteína, a gente sempre tem que pensar ali uma dieta mais hiperproteica, né? 2 gramas de proteína por quilo de peso, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. A pessoa simplesmente não come, quebra o jejum errado, não bate nenhum grama por quilo de peso. Pode gerar uma perda aí de massa magra? Pode gerar uma perda de massa magra, né? Então, jejum não é só ficar sem comer, igual muitas pessoas pensam que é. E tem alguns protocolos que são bem interessantes também, em que se trabalha, por exemplo, 5 dias da semana com uma alimentação normal, sem fazer déficit, sem fazer jejum, e aí por 2 dias faz um jejum que não é bem um jejum, né? Você acaba reduzindo ali o percentual de calorias consumidas. Então imagina que você consome 100% das calorias planejadas de sábado a quarta, e aí na quinta e na sexta você consome 25% dessas calorias. A gente vê também alguns resultados em relação a essa tentativa. Então, são muitos protocolos, tem muitos estudos. Eu fiz o contrário desse. Eu fazia de segunda a sexta o jejum de 24 horas. Então, fazia praticamente uma refeição por dia. E no sábado e domingo, eu fazia todas as refeições. Café da manhã, almoço e janta. E deu super certo. E deu muito resultado, né? E o que é legal? Porque você vinha ali na semana e quando você mudava o hábito de comer, né, café da manhã, almoço e janta, o corpo também responde e tem uma perda. Você percebia que no domingo, quando você acordava, a sensação... será que eu vou acordar, né, mais retido, um pouco mais inchado? E não, você acordava até mais seco, né? Eu percebia que estava até com menos retidão do que nos outros dias. Entendeu? E então, algo importante, né? As pessoas têm medo de fazer o jejum e fica com aquela vida, mas e uma festa? E o sábado e domingo? Não quero fazer jejum porque assusta, né? Fica aquela vida mais retida mesmo, né? Aquela coisa chata. E, na verdade, não. Eu tenho uma pessoa aqui, né? Que é a experiência do jejum. E o Daniel, ele nunca deixou de ir numa festa e comer ali um salgadinho, apesar de não ser fã, não gostar mesmo, não é? Mas ele nunca deixou de estar em família e comendo o que tem ali na mesa. E ele perdeu 40 quilos. Então, dá para fazer jejum intermitente e dá para ter vida. Mas, na verdade, dá para fazer dieta, dá para ter saúde e ter vida. Com certeza. Né? É que as pessoas, o que é o jargão na cabeça delas? Dieta é igual não ter vida, dieta é igual ser infeliz, dieta é igual não comer, dieta é igual...
Gente, Mas será que isso não foi a questão dos profissionais que colocou essa limitação? vou um também? pouco além, não é nem os profissionais. É a ideia que a indústria vendeu por muitos anos. Né? Por quê? É mais interessante a gente ter pessoas saudáveis que não adoecem, ou é mais interessante a gente ter pessoas que estão ficando cada vez mais doentes, dependentes de uma indústria química? É muito mais interessante, do ponto de vista financeiro, ter pessoas doentes. A indústria oferece um problema para te vender uma solução. Para te vender uma solução. Então, hoje, pensa só, qual parte do mercado que tem fruta e alimentos saudáveis, qual que tem a parte dos alimentos que estão cheios de conservantes encaixotados para a gente desembrulhar? Só você ver qual que é a parte do hortifruti, qual que é o restante do mercado. O hortifruti tem uma seção. Aí você vai encontrar ali meia dúzia de frutas, o resto do mercado inteiro é tudo industrializado. Por quê? É o acaso isso? Não é o acaso, né? Como que é a promoção da fruta e como que é a promoção de uma caixa de sucrilhos? Você vê a propaganda na televisão, como a super maçã argentina. A gente não vê isso. Agora, a gente vê os super sucrilhos, né, do tigre lá, que não dá pra gente, pode falar o nome, mas, né, come que você vai ficar forte, vai ficar saudável, vai correr, vai jogar bola. O que é mais saudável? Imagina a criança vendo isso. Qual que é a mensagem subliminar pra ela? Ah, se eu comer isso, eu vou ficar igual esse tigre, vou ficar forte, saudável. E a maçã? Não, maçã, imagina. Minha mãe que me obriga a comer. O que é mais saudável? Então, assim, é o que se vende hoje. Então, hoje o que se vende é para fazer as pessoas não terem saúde, infelizmente. Né? Infelizmente. E aí, os profissionais que entram no mercado, muitas vezes acontece o quê? Eles entram no automático, no tal do protocolo. Doença, remédio, e assim vai. Né? Então, ou seja, não tem esse olhar. Né? Olha, né? Quantos nutricionistas fazem o que a Jéssica faz? Deixa eu te ensinar alguma coisa. Olha só, deixa eu te explicar. Quantos profissionais fazem isso? Ah, você quer emagrecer? Tá aqui tem uma dieta aqui de 1000 calorias, come aí. Entendeu? É o que eu falo para o paciente, a diferença do profissional que tem o propósito e do profissional que estudou. Tem muitos profissionais que estudam, que tem uma base, mas e o propósito? Para que ele está levando, né? E a consulta da Jéssica é muito parecida com a do Dr. Daniel, tem 2 horas. Quando eu falo para os pacientes, meu Deus, 2 horas também igual o doutor. É claro, para andar Mais com o Dr. 2 Daniel tem que ser 2 horas no mínimo de consulta. Se a gente atender esse paciente no mesmo dia, ele vinha pra passar o dia. 4 horas, né? Facilmente. Fato. E no final da consulta eles falam assim, nossa, eu nem vi a hora passar. Nem vi a hora passar. Às vezes eu atendo casais, né? Você também. Na sexta-feira eu atendi 2 irmãs, estavam as 2 e a mãe. E acho que foi na sexta-feira. E eu comecei com elas às 17 horas. Nós terminamos às 21 e pouquinho, que eram as últimas pacientes do dia. Aí a mãe olhou assim e falou, quando você falou que a consulta era longa, eu realmente não acreditei que você estava falando a verdade. Falei, imagina, né? Isso é enrolação. Imagina que vai durar tanto tempo assim a consulta e dura. E a gente não vê passar, porque é isso. É uma conversa. E você precisa conhecer teu paciente. Entendeu? E não é uma cara crachá, né? Em que você fica, pergunta e responde. Não, a gente conversa. E para o paciente, isso é muito uma conversa. Para nós, nessa conversa que nós estamos identificando ali tudo que tem que ser trabalhado e o principal, a melhor forma de trabalhar aquilo com o nosso paciente. Então, eu vou falar isso do jejum, mas vale para qualquer tema. As pessoas esperam muito uma resposta pronta, né? Ah, low carb é bom, não é? Ah, jejum é bom, não é? Ah, fazer tal coisa... Não tem uma resposta pronta. Isso vai depender muito. Para quê? Para quem? Qual que é o perfil da pessoa? Por quanto tempo? Qual que é o objetivo? Se ela já tentou, se ela já não tentou? Quais são os riscos? Quais são os benefícios? Então, tudo isso vai ser colocado numa avaliação para a gente conseguir determinar ali qual que é a melhor consulta nutricional. No caso do nutricionista, claro, a melhor consulta nutricional, a melhor conduta nutricional para o nosso paciente. E eu sempre falo para o paciente assim, o paciente fala, vou fazer isso até quando? Fala, até a próxima consulta. Até a próxima Nada é para sempre. Né? Fala, esse tratamento do jejum vou fazer por quanto tempo? Tem paciente que se adapta muito bem e fala, doutor, nossa, eu me dei super bem, estou me sentindo bem, posso continuar? Poxa, está dando resultado, está melhorando? Por que não? Agora, tem outros que falam, nossa, eu fiz esse daí 2 meses, quase morri, pelo amor de Deus. Talvez não seja para essa pessoa. Não dá para você. Se a Andrea fizesse o jejum intermitente, né, o planeta Terra não teria metade das pessoas. Ela teria explodido metade do planeta. Porque ela a Andrea tem o quê? Aquele mau humor por falta de comida. Então, assim, se a gente deixar ela sem comer... Olha só, gente. Ela vai ficar, eu acho uma calúnia irritada. Isso. Eu também acho, Jéssica. Ela vai ficar irritada, né? É igual que lembra do bichinho virtual que ele ficava enfesadinho quando não comia? E o Tamagotchi. O Tamagotchi tinha que dar comida. Tinha que dar Conhece comida. O Tamagotchi? Esse eu não conheço. Ela não conhece, não é do tempo dela. Nossa época.
Você tinha que dar comida, ele ficava bravinho, você tinha que ir lá e alimentar ele. Então, assim, é o Tamagotchi. Agora, tem O paciente... jejum não funciona. Não funciona, Mas tem entendeu? outras estratégias. Tem outras estratégias. Você pode, né? fazer Bom, você pode fazer um déficit calórico comendo várias vezes ao dia, né? Comendo Então, certo. e comendo certo, né? Então, assim, até mesmo o jejum intermitente tem que saber quebrá-lo da maneira correta. Ah, eu faço jejum, agora eu posso comer McDonald's toda vez que eu for quebrar o jejum? Não vai dar certo. Vai Eu dar posso ruim. comer o lanche toda vez? Não vai dar certo, vai dar errado, né? Então, assim, é você fazer o paciente criar a consciência. Olha, o jejum é muito legal, mas na hora de quebrar, vamos fazer desse jeito. E o que eu sempre falo para o paciente, para emagrecer, o paciente precisa o quê? Querer mudar hábitos. Não adianta ele falar assim, porque eu adoro comer isso, eu adoro comer aquilo, eu não consigo mudar e eu quero emagrecer. Não vai dar certo. A primeira pergunta é, eu quero emagrecer, está disposto a pagar o preço? Porque vai exigir sacrifício, vai exigir mudanças, né? Vai exigir abrir mão de algumas coisas, né? Eu sempre falo assim, aquele paciente fala assim, mas eu não como nada e eu só engordo. Eu falo assim, não existe isso, né? Não existe isso, porque o paciente, para engordar, ele precisa estar comendo. Ele precisa estar no superávit. Ou seja, ele come mais e gasta menos. Ele precisa estar fazendo isso. É claro que existem problemas hormonais, metabólicos, que podem corroborar para uma situação dessa? Podem. Mas se ele não comer, não tem como. Entendeu? Eu sempre brinco assim, eu faço uma brincadeira assim, se você olhar, né, o morador de rua que não tem acesso a nada, ele é sempre magrinho, né? Então, ou seja, você já viu algum morador de rua obeso, mórbido? Você não vê. Por quê? Né, ele pode ter algum problema metabólico, hormonal? Deve ter, né? Mas se ele não comer, ele não consegue engordar. Então, a brincadeira é essa. Se você come errado, você engorda. Se você vai comer certo, você consegue emagrecer. Os problemas hormonais e metabólicos, eles contribuem para isso. Mas o foco é o que eu vou colocar para dentro. Você vê isso em relação a os anos 80, 90, você não via tantas pessoas, né, com obesidade. Hoje, depois, acredito que não só da chegada do iFood, mas a gente tem, né, várias questões aí e é muito bom. Hoje é extremamente, né, fácil acesso. Para algumas questões, excelente, mas para outras facilitou muito, né, o descascar menos e abrir Infelizmente. mais. Você tá ali no sofá, o que eu vou comer? Desembrulhar mais. Abre ali o aplicativo, escolhe, pede, Fácil. recebe em casa. Ai, que delícia, né? Ganha cupom toda hora. Ganha cupom toda hora. E agora, poxa, e perder peso? E fazer ali uma panqueca Facilidade. saudável? Vou fazer uma panqueca saudável, fazer alguma coisa diferente. Outro dia eu fiz pra ela uma panqueca saudável. Quando ela viu, vamos falar a verdade, ela torceu o nariz e falou assim, ai, nossa, não vou comer isso não. Aí eu falei, experimenta. Aí deu uma... Nossa, não é que tá gostosa? Comeu inteira. Nós temos crenças limitantes, né? A Com gente certeza. acredita, não, isso não é pra mim. Não, isso não vai funcionar. Não, disso eu não vou gostar. Às vezes nós somos piores que crianças. Com certeza. Só que quando a gente experimenta, com uma mente mais aberta, não, peraí, isso pode ser bom, né? Você vai fazer uma panqueca, nem sei qual era a receita, mas imagina ali, uma farinha de amêndoas, ou uma farinha de aveia, um ovo, uma banana, um cacau em pó. Tem como ser ruim, é muito gostoso. Exatamente, vai ficar muito gostoso. E se não gosta de uma coisa ou outra, dá para adaptar a receita aí com outros ingredientes também. E tem um outro ponto que você colocou também, a gente vai conversando, vão vindo, vou lembrando aqui dos pacientes, vários insights interessantes para a gente falar também. Ponto para o jejum intermitente também, né? Até por viver num ambiente obesogênico, nós temos essa coisa do comer inconsciente. Belisca uma bala, belisca um biscoito, alguém te oferece alguma coisa, você come. Quando você está nessa mentalidade do jejum, você recusa. Não, eu estou no jejum, não vou comer. Então, cada caloria... Eu faço muito essa analogia com o meu paciente, que o emagrecimento, quando a gente fala de déficit, imagina que você está fazendo um investimento financeiro. Então, você economiza R$20 aqui, 15 ali, 30 ali, 50 ali, ou o contrário, né? Você gasta no cartão de crédito 50 aqui, 40, no final dá 3, 4 mil. Fala, nossa, mas como, né? E realmente é um pouquinho, em pouquinho, em pouquinho. Então, é uma escolha que você faz aqui. Aqui eu escolhi não comer, aqui eu escolhi comer menos, aqui eu escolhi fazer uma troca. São essas escolhas, essa mudança de mentalidade, né? A viradinha de chave ali, mindset, que vai fazer a gente não só chegar no resultado, mas o principal, mudar a forma de se relacionar com o ato de comer. E isso é para a vida. Isso é para sempre. Exatamente. Eu acho que o plano alimentar, quando o paciente passa em consulta, é um presente que ele recebe. É um plus. O que eu quero entregar para ele não é um plano alimentar.
O que eu quero entregar para ele é essa virada de chave. Ele aprender a se relacionar melhor com os alimentos, considerando a realidade que ele tem, né? Até onde eu vou conseguir chegar realmente ali com ele naquele momento. E eu falei, inclusive, isso hoje. Hoje, ele pode estar em um momento. Em 2 meses, ele pode estar em outro momento. Talvez melhor, talvez pior. Por isso que o acompanhamento ele é tão importante. Porque, de acordo com esses momentos, a gente adapta. Deu certo, a gente mantém. O que não deu certo, a gente muda. Né? Então, com isso, a gente chega no resultado. E, principalmente, a gente mantém esse resultado a longo prazo. Que é o mais importante. Que é o mais importante. Que é a virada. Muito bom. E outra coisa, né? Tanta coisa que eu quero falar aqui. E outra coisa que eu acho que é importante a gente falar, né? Quando eu falei a questão da perda da massa magra, inclusive, pensem uma coisa. Perder peso e emagrecer são coisas completamente diferentes. Tem gente que faz jejum, fala, eu perdi peso. Aí, quando você vai ver, a pessoa perdeu proporcionalmente de gordura, perdeu massa magra também. Nada benéfico isso. Nem um pouco. Era melhor não ter perdido nada do que perder 5 quilos de massa magra e 5 quilos de gordura. Então, às vezes a gente até aceita perder um pouquinho de massa. Mas, e eu falo assim, perder em quilo, né? Não em proporção. Porque às vezes a pessoa perde lá, 300 gramas de massa magra. Mas quando você compara a massa que ficou com o peso novo que está menor, o percentual de massa muscular aumenta. Então, perder em gramas ou peso ou quilo não necessariamente é perder em percentual. Tudo é uma questão de proporção de como está a composição corporal do paciente. Exatamente. A minha foram 40 quilos de perda com apenas 1,5 kg de massa muscular que foi perdida. Percentualmente, você ganhou muita massa magra. E às vezes o paciente vê aquilo na bioimpedância, né? Ele fala, nossa, eu perdi massa. Não, você perdeu em gramas ou quilo. Mas você, em percentual, você saiu de, às vezes, né, 40% do seu corpo, foi para 55% do seu corpo de massa muscular. Isso é fantástico. O meu de gordura era 37%, hoje é 15%. Uau! Que salto parabéns, que deu, né? Parabéns. Então. E o mais legal é ver que foi algo de anos, né? Assim, não foi algo rápido. Não foi modismo. Que as pessoas olham e falam, né? 3 meses, 2 meses. Não, existe um processo. Foi todo um processo que foi respeitado e ainda é, né? Ainda é. Ainda é porque virou um estilo de vida. Virou saudável. Gente, essa aqui é só a parte 1 do jejum intermitente. Por quê? Porque esse aqui é assunto pra gente fazer uma série de coisas. Então, a gente vai ter o jejum intermitente parte 2. Que aí a gente vai mostrar o quê? Como a gente quebra esse jejum. Como que a gente pode manter esse jejum. O que eu posso ir comendo. Comendo não, o que eu posso usar de artifícios para poder ir driblando, né, a minha fome ali no meu período de jejum e como que eu posso me adaptar. Então, se você assistiu até aqui, você assistiu a parte 1. E aí a gente vai mostrar a parte 2 do jejum intermitente, que é o que a gente vai fazer durante o jejum e como a gente vai quebrar. E a Jéssica vai trazer pra gente algumas dicas importantes do como a gente vai quebrar esse jejum, favorecendo o processo de emagrecimento. Então, se você gostou do programa até aqui, não perde não. Porque não é na próxima semana. Daqui a algumas semaninhas a gente vai colocar o parte 2 no ar e aí você vai poder acompanhar essas dicas do que eu vou fazer no meu jejum e como que eu vou quebrar para poder perder peso com saúde. Muito bem. E me permite fazer um adendo? O programa é seu. Tem os comentários aqui, né? Tem. Deixem as perguntas que vocês quiserem saber. A gente traz aqui as respostas. Tudo com base em evidência científica, sempre. Certo, gente? Então, para quem assistiu até aqui, essa aqui é a parte 1. Depois a gente vai colocar no ar a parte 2, que é a sequência desse bloco aqui. Então, não adianta assistir a parte 2 sem ter assistido esse programa aqui, que você não vai entender nada. Então, assiste aqui Jejum Intermitente parte 1, para depois a gente assistir Jejum Intermitente parte 2. E coloca as dúvidas, porque a gente vai responder todo mundo. Isso aí. Certo? Já, o programa é teu, não precisa nem falar que você vai voltar, porque você vai voltar toda hora. Se deixar, eu venho entendeu? Toda semana. E aí a gente vai trazer pro povo toda essa bateria do jejum intermitente. Combinadíssimo. Certo? Obrigada mais uma vez pela oportunidade. A casa é sua. André, Daniel, vocês são incríveis. Sem palavras para agradecer. Para você que segue a gente, @doutor.danielbratan, @andreribeiro-bratan, jessicabarbara.nutri, Jéssica com G. Começa a seguir aí, ativa o sininho aqui das notificações, se inscreve no Bratancast. Próxima semana tem mais. Um beijo, até a próxima. Fiquem com Deus.